Saúde talvez seja o assunto mais caro para a sociedade, pois falamos sobre vida. E tratar de saúde é tratar com gente, suas histórias, medos, dúvidas e esperanças. E uma boa comunicação nessa área não é apenas sobre dados e diagnósticos, mas é sobre empatia, escuta e clareza. Então fica comigo, porque no episódio de hoje a gente vai explorar como a palavra certa, no momento certo, pode construir confiança. Hoje a gente vai falar sobre o poder e a responsabilidade de comunicar numa área que é muito cara para qualquer sociedade, que é a saúde. E por isso eu tenho duas profissionais comigo que sabem muito bem disso, que vivem isso no seu dia a dia e que vão compartilhar com a gente experiências, histórias, opiniões e tudo que o Fala Mercado pede. Então, com vocês, eu tenho a Andressa Dornelles, sócia-diretora da Critério, e a Daiane Volk, CEO da DW Comunicação. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada, Márcia. Meninas, como a nossa audiência já sabe, vocês estão estreando, né? A primeira vez que vocês vêm ao Fala Mercado, eu vou contar pra vocês que neste programa o protagonismo é do mercado. Então, tô aqui pra fazer vocês falarem. Bora? Bora. Bora. Então, vamos nessa. Vamos começar explicando para a nossa audiência, gurias, quais são os cuidados necessários para uma comunicação efetiva numa área tão delicada que é a saúde. Quem começa? Posso começar? Vamos por ordem alfabética, então. Vamos lá, Márcia. Então, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade. Acho que o convite veio também num momento muito simbólico para Critério, né? Justamente este mês, agora em agosto de 2025, nós completamos 11 anos de atuação com o Hospital Moinhos de Vento, né? Que é realmente uma referência nacional e internacional em saúde. Então, é muito importante estar aqui contigo, com a Daiane, que é uma grande especialista também nessa área, né? Então, a gente realmente fica bastante feliz, assim, com essa oportunidade. Bom, acho que nada mais completo assim do que falar da área da saúde do ponto de vista de histórias, né? É um universo que reúne dos mais diferentes histórias, complexidades, né? E quando a gente fala sobre essa área, fato é que impacta absolutamente a todos nós, né? Então, acho que a comunicação nessa área, ela realmente precisa de uma sensibilidade ainda maior, né? Porque a gente está falando com pessoas em diferentes momentos, né? E a gente está falando de universos bastante complexos, né? Quando eu paro e olho, por exemplo, para uma instituição como o Hospital Moinhos de Vento, é uma cidade, né? A gente está falando de um corpo clínico composto de mais de 3.000 profissionais, né? Então, como que você organiza, se comunica com os diferentes públicos, né? E transmite justamente a mensagem da forma como tem que ser, né? E eu, antes, até nos bastidores, estava conversando com a Daiane, né? E como isso se conecta também com a gente, enquanto jornalistas, do ponto de vista de um fundamento básico, né? Da comunicação, que é realmente ter relevância pública. Então, tu presta um serviço a todo momento, tu te comunica com o corpo clínico, tu te comunica com os pacientes, especialmente também o mercado. Então, realmente tem que ter uma sensibilidade que é bastante importante, né, Daiane, em relação a essa comunicação. Antes eu também queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com duas feras e neste programa, né, tão importante para a sociedade, e estar aqui falando também de uma comunicação especializada. A DW hoje, o foco é soluções de comunicação para a área da saúde, então a gente tem no DNA a experiência, né, da Daiane enquanto pessoa, né, que mais de 2 décadas atuou em grandes instituições de saúde aqui de Porto Alegre, e que hoje tem a DW Comunicação, que atua diretamente com hospitais, clínicas, laboratórios, né, e médicos. Eu acho que a grande diferença hoje de atuar dentro da comunicação especializada para a saúde é ter em mente que a gente cuida de pessoas, né? E a gente impacta diretamente na vida de todas elas. Então, que a informação, a comunicação, ela precisa ser muito fluida, transparente e humanizada.
que eu acho que é a grande palavra que faz tanta diferença hoje dentro das instituições de saúde. É como é que a gente vai humanizar essa comunicação para que ela chegue até o paciente, né, de forma não só orientar e informar, mas até salvar vidas. Salvar vidas. Para quem, inclusive, já nos acompanha, assim, ou para quem está começando agora, a gente tem um outro episódio sobre comunicação na saúde, quando a gente tratou das pessoas diretamente dentro desse universo, né? Então, a gente teve Santa Casa e Panvel na época. A Andressa trouxe, né, um Moinhos de Vento com 3 mil pessoas, é praticamente uma cidade. E eu lembrei disso porque a gente falou muito na época da Santa Casa, que são 10 mil colaboradores, né? E a gente tá falando com pessoas que têm aí, então, o Moinhos 11 anos, a Dai trazendo aí 2 décadas, né, 20 anos de experiência nessa área. Então, assim, eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas vocês pegaram pandemia com esses clientes, né? Vocês pegaram enchentes com esses clientes. E toda uma campanha de doação de órgãos que vez ou outra, todos os meses específicos, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, o Setembro Amarelo, né? A gente fala de saúde em diversas áreas. Então, quero deixar a nossa audiência bem esclarecida de que, assim, que a gente vai ter muito para falar, porque realmente a gente está falando, desde o início eu digo, né? A gente está falando de um tema muito caro. Sim. E a Andressa trouxe uma coisa que eu achei muito interessante, que é, esse é um tema que impacta absolutamente todo mundo. Todo mundo. O público é gigantesco, né? Gigantesco do que a gente do que vocês precisam atingir. Hoje a gente está falando sobre o ponto de vista de profissionais e empresas que atendem esses agentes, né? O primeiro a gente falou de quem realmente era esse agente. De transformação, enfim, como a Dai trouxe, assim, de salvar vidas mesmo. E quando eu falo isso para pegar o gancho, assim, de quando a gente fala sobre saúde, a gente pensa em primeiro momento no público em geral, porque é isso, é todo mundo, né? Todo mundo se interessa pelo tema, de formas mais específicas ou não, mas todo mundo. Mas a gente também tem que lembrar que existem alguns públicos também fundamentais, mas mais específicos, né? A gente tem colaboradores, ou seja, os corpos médicos, os técnicos, enfim, no caso da Dai também, que tem laboratório, tem outros específicos. Tem governo, tem mídia, tem comunidade, né, onde esses lugares atuam. Como que é uma comunicação dentro dessa área que é sensível e que precisa conversar com públicos completamente diferentes, que se interessam pelo tema também de formas diferentes, né? O governo tem uma questão de responsabilidade, a mídia tem uma questão muito social, né? A comunidade muito em relação a um ecossistema que coabita naquele espaço. Então, como que é, quando a gente pensa em comunicação, como que se faz isso? Eu acredito que a essência da comunicação, ela é a mesma, né? Que tem que ter técnica, ética e transparência. Eu acredito que a comunicação com o colaborador, ela tem que ser aquela que engaje, né? E que traga na sua essência a transparência, né? Então, a gente tem que engajar o nosso time interno. Já com os órgãos reguladores e governos, enfim, ela tem que ser transparente, né, e estratégica, para que a gente crie laços, proximidade. E já com a mídia e com a comunidade, ela tem que ser a de levar a informação de forma menos técnica, né, e mais visual, que a gente facilite a comunicação e transforme a técnica em uma comunicação efetiva, né, onde a pessoa não precise parar para entender o que a gente está tentando explicar. Porque a informação de saúde, ela é técnica, né, e aí entra o desafio de nós, né, enquanto agências, de transformar essa comunicação e tornar ela mais fluida, né, mais polida e com fácil entendimento. Perfeito, e eu concordo plenamente com isso que a Daiane traz, né? E aí puxando muito para o Hospital Moinhos de Vento, assim, que é uma instituição que, claro, tem a questão médico-assistencial natural, né? Mas é também uma instituição que tem um viés social, o Instituto Moinhos Social muito forte, né? Tem a Faculdade Moinhos, tem os eixos de Helgov, é realmente um universo, é para muito além de um município, né? Então essa preocupação institucional para que a gente realmente seja muito efetivo nessa comunicação com
com os diferentes públicos, né? Porque tem projetos estratégicos, né? Tem questões que a gente realmente, assim, olhando um pouco para trás, ontem eu estava fazendo um pouco essa análise, né? Porque a gente chega numa instituição bastante grande, 11 anos atrás, e cada um vai se comunicando do seu jeito, né? E como que tu também consegue organizar isso melhor para que a comunicação seja efetiva e que todos entendam que tudo que se está construído nesse sentido, seja nas relações governamentais ou na comunicação com a imprensa e com a sociedade como um todo, estão atreladas a um guarda-chuva muito maior que é de construção de reputação, né? Então a gente está tratando de um dos hospitais que é um dos 6 hospitais de referência do país, né? Que aparece em rankings da América Latina e é elencado também como um dos hospitais referência no mundo, né? Então como que você organiza isso? Então para Critério foi um processo muito importante, assim, e a gente acredita muito também nesses protocolos para organizar tudo isso, porque, claro, é um hospital que tem uma estrutura de marketing muito bem consolidada, né, liderada aí pela super Shirley Monteufel, né, que é alguém que a gente tem muito carinho também, mas a Critério entra com toda a parte de assessoria de imprensa e esse olhar reputacional. Então, a gente realmente precisou também se comunicar muito bem com todos esses públicos no início, e digo internamente também, organizar esses processos para que a comunicação para os diferentes públicos e relacionamentos, enfim, estivessem realmente em linha com essa reputação que se busca construir, da projeção que o Moinhos de Vento tem hoje, né? E realmente era um hospital único fora do eixo Rio-São Paulo, né? Então, como que você também posiciona ele do ponto de vista de opinião pública, enfim, né? De uma forma muito efetiva. Então, esses cuidados e tudo isso que a Daiane traz é realmente muito fundamental para a gente conseguir ter resultados. Né? Também com essa comunicação estratégica com cada um dos stakeholders, veio também atrelado muito ao crescimento e as mudanças também da comunicação, né? Que se transformaram de forma muito rápida, muito ágil. Então, antes a comunicação interna, por exemplo, era o informativo interno, né? O moral e era isso, né? E na sequência veio a intranet, veio o WhatsApp, veio as redes sociais, com acesso à informação muito rápido, muito ágil, de a gente trazer essa questão também de estarmos presentes em todas elas para que a gente estivesse acompanhando essa mudança e sabermos também o que estavam falando a nós ao respeito. Então, é uma comunicação muito ampla, né? E que cresceu, assim, e nós, enquanto agências, assim, tivemos que nos posicionar e acompanhar essa mudança por inteiro para que a gente pudesse dar o melhor suporte para os nossos clientes, né? E é uma coisa que eu acho interessante, talvez eu deixe vocês numa saia justa, mas não é, eu juro que não é essa a minha intenção. Mas é que a gente tá falando que, né, poxa, é um tema caro, são entidades, né, sejam os clientes da DAI, seja o próprio Hospital Moinhos de Vento, que é uma referência. A gente tá falando de vidas, a gente tá falando de salvar vidas, a gente tá falando de um papel social extremamente importante. Mas a gente tá falando de empresas privadas, né? A gente está falando de uma organização que, no fim das contas, também visa lucros, né? Porque precisa se pagar, né? Precisa se manter, pagar boletos. Então, também precisa de um outro olhar estratégico, né? Do papel de vocês, enquanto agências que atendem esses agentes, do que é estratégico. Ok, para uma reputação é quase que meio óbvio, né? Quando a gente fala em assessoria de imprensa, em estratégia como um todo. Mas a gente está falando de instituições privadas, né? Os laboratórios, as clínicas, os médicos são, né, o seu próprio CNPJ. Então, assim, como que é esse cuidado do que é importante para uma sociedade, mas que também é importante para uma empresa que visa e que precisa lucrar, né? Perfeito, bem importante. Acho que a gente também é uma forma de delimitar um pouco, né? São muitos assuntos, né? Todos os dias, o tempo inteiro, mas realmente, fato é que é uma instituição que faz investimentos em áreas importantes, né? E naturalmente, faz parte do mercado. Então, como que você também potencializa do ponto de vista de exposição, seja midiática ou dos seus relacionamentos, enfim, áreas que são estratégicas para a instituição, né? Fato é que tem uma estratégia importante para a instituição na
área oncológica, na área neurológica, de cardiologia, enfim, outras demandas de alta complexidade, né? Então, isso também do ponto de vista de comunicação é sempre levado em linha com o planejamento estratégico da instituição quando a gente fala de comunicação, né? Porque é muito natural que a gente precise pensar também nesse retorno financeiro, porque faz parte do negócio, né? Então, isso, olhar um pouco dessas áreas estratégicas para a instituição, para que, claro, a comunicação tenha ainda mais força nisso, né? Acho que é uma das formas de a gente realmente auxiliar a instituição nesse sentido. Com certeza. Complementando, assim, o acesso à informação ela é para todos, né? Independente se é privado, se é público. Então, eu acredito que antes de tudo a gente tem que ter esse conhecimento, assim, de saber que a informação tem que chegar para todos, né? E é claro, as empresas, elas precisam ser autossustentáveis, né? Enquanto a agência cuidando de estratégia, de reputação desses clientes, a gente também precisa pensar em como isso vai ser mensurado, né? Na parte financeira do cliente. E aí vem essa questão também de trabalhar muito com um diferencial mercadológico, né? Então, de trabalhar as áreas mais estratégicas do setor, aquilo que a gente precisa, fazer uma divulgação maior, mas sempre leva em pauta que o principal é levar informação transparente, coesa, né? E que as pessoas tenham conhecimento que aquilo ali existe para o tratamento delas, para a saúde delas, ou que aquela informação, ela pode não ter acesso talvez àquele tratamento, mas ela tem conhecimento que aquilo existe e se ela não for atendida, por exemplo, numa instituição privada, ela pode, com conhecimento, chegar na instituição e dizer, eu li sobre esse atendimento, sobre esse tratamento, eu posso ter acesso, como é que eu faço? Trago aqui, inclusive, sobre um cliente que eu atendo que faz crioblação. Então, há pouco a gente fez a... Que seria o que exatamente, Dai? A crioblação, ela é um procedimento que hoje atende até alguns tipos de cânceres e faz a cura através do congelamento do tumor de até 2 centímetros. Então, na semana passada, por exemplo, nós realizamos 5 procedimentos inéditos no mesmo dia dentro do HCOR, onde 5 mulheres com cânceres de mama passaram pelo processo de crioblação. Hoje é um tratamento particular, né? Alguns convênios só estão aprovando, sim, mas as pessoas já têm conhecimento de que isso existe. Então, o que facilita isso? Facilita que todas se unam e que talvez a gente consiga aí ter o apoio, né, de tornar mais acessível. De tornar isso acessível para todos. Por isso que eu acho que a informação, ela deve chegar para todo mundo, para que a gente consiga fazer esses movimentos, né? Eu acho que o que é importante também é a gente sempre pensar, eu falo a gente, né, porque como jornalista de formação também... consigo perceber, né, que apesar de estratégico, porque é isso, porque são empresas privadas que precisam ser autossustentáveis, o valor notícia, ele precisa estar presente, né, aquela nossa técnica que a gente aprende lá na faculdade, né, o newsmaking, ele realmente precisa, em alguns setores como a saúde, ser ainda mais cirúrgico, né, com perdão do trocadilho, cirúrgico da saúde, ele precisa ser ainda mais assertivo, né? Quando eu falo em cirúrgico é isso, ele precisa ser muito pontual, né? Porque é um assunto que realmente todo mundo precisa saber. Antes da gente continuar o nosso episódio, eu quero lembrar vocês, nossa audiência, que este é um programa de oferecimento da Claro. Claro Multi tá na sua, dentro e fora de casa, em qualquer lugar, por apenas R$ 159,90 por mês. Aproveite. E Corsã, dar visibilidade ao que precisa ser protegido é um trabalho essencial. Seu conteúdo merece esse reconhecimento. Participe do primeiro prêmio Corsã de jornalismo ambiental. Bom, voltando então, gurias, o que não pode de jeito nenhum ter numa comunicação quando se trata de saúde? Eu vou fazer, na verdade, fazer 2 perguntas em uma, tá? Mas é assim, o que não pode ter, o que é proibido dentro da saúde em termos de comunicação e o que não pode faltar de jeito nenhum. A Dai trouxe algumas questões aqui de transparência, de clareza.
A Andressa trouxe algumas palavras como estratégia, reputação. Então, assim, para que isso aconteça, o que não pode faltar e o que não pode ter? Eu repetiria, né? Eu colocaria a transparência em primeiro lugar e informações não claras. Que as informações, elas precisam chegar com transparência e com clareza. Né? E então eu colocaria isso em primeiro lugar. Perfeito, eu lembrei um pouquinho da tua fala ali, né, dessa questão de realmente traduzir, né, a gente brinca muito, né, na comunicação com o juridiquês, por exemplo, mas a área médica é extremamente técnica, né? O mediquês também. O mediquês também, é perigoso, né? Então, né? sempre esse olhar de realmente traduzir é um desafio gigantesco, né? Atualmente a gente tem ali na Critério uma equipe que atende o Hospital Unigivento, dada evidentemente a dimensão. Gente, E não fazer falsas promessas, né, gente? Não, em 20 minutos de programa eu já tive que perguntar pra Dai que técnica era essa, porque eu já não tava entendendo. Quiçá um hospital, por exemplo, que tem 300 mil áreas lá precisando ser divulgadas, enfim. Então, é um desafio que é posto para toda a equipe, a gente tem esse olhar, que realmente, às vezes, não é muito fácil conseguir vencer isso, né? Porque são coisas que, às vezes, são extremamente técnicas, né? Então, a gente nunca pode perder esse olhar de tentar ao máximo, nunca deixar de perseguir, assim, essa tradução, né? A tecla SAP da sociedade. Exatamente, para que realmente as pessoas entendam, né? Como a Dani colocou, a gente, quando faz essa comunicação, a gente está literalmente salvando vidas, né? Então, a gente sempre fala na Critério, assim, que eu preciso que o seu João e a Dona Maria realmente entendam o que a gente está dizendo, né? Então, isso é fundamental, né? E nunca deixar de ter essa visão, né? Que não pode faltar, essa visão de como isso impacta lá na ponta em quem realmente precisa chegar, para que as pessoas saibam, né? Que tratamentos, enfim, que antes elas precisavam buscar muitas vezes fora, estão aqui disponíveis, que elas podem ter acesso a isso, ou informar alguém que ela saiba, né, que esteja acometida de algo né, importante de saúde, assim. Então, realmente, esse cuidado de que seja algo que as pessoas realmente entendam, traduzir ao máximo possível. Então, é um esforço nosso também, toda vez que tem uma entrevista, né, doutor, por favor, a gente precisa que seja muito didático, porque, claro, natural do dia a dia deles, né, mas a gente realmente precisa cuidar para que as pessoas entendam, né, o que E tudo isso ainda alinhado com as regras que a gente tem que seguir do CFM, né, do Conselho Federal de Medicina, que é não fazer falsas promessas, né, e de sempre trazer naquilo que a gente comunica que cada indivíduo, que cada pessoa é diferente uma da outra, né, então o procedimento que ficou bem para mim não vai ficar para ti, não vai ficar para ti, que todo procedimento tem um risco, por mais simples que seja, então, aquele termo que a gente tem que assinar, né, de qualquer tipo de procedimento. Informado. Eu nem leio, né? Não quero nem saber os detalhes. Assina, tem que fazer escapatória, não tem outra opção. Eu prefiro nem ler, porque se eu ler, eu já não tá vou... nervosa naquele Não vou entrar, né? vou embora, E né? todos os procedimentos mais simples existem risco, né? então a gente precisa... E eu fico imaginando essa questão da tradução, da clareza, da transparência, que é quando a gente está falando de médicos, por exemplo, seja do hospital ou de clínicas, laboratórios, enfim, a gente ainda está falando com profissionais que lidam com pessoas também, Sim. com vidas, com histórias, com dores, enfim, com contextos diferentes, e também já tem quase que naturalmente que traduzir aquelas questões, né? Agora, quando a gente vai, por exemplo, para uma linha de médicos mais pesquisadores, né, laboratórios, cara, deve ser um desafio. E outra, né, o que é bem importante, que eu acho que a audiência precisa entender, assim, que a gente precisa, eu penso vocês, assim, tentando fazer com que essas pessoas sejam mais claras, mas vocês precisam entender, porque isso é uma questão muito que a gente fala do jornalista, né? Nós somos muito clínicos gerais, né? Fazendo mais um trocadilho infame, mas assim, nós somos clínicos gerais, ou seja, a gente já precisa traduzir naturalmente, entender um pouquinho de cada coisa para conseguir informar, reportar. E aí eles precisam ser claros para que vocês nas suas comunicações, seja por texto, por áudio, por vídeo, por redes sociais ou o canal que se escolha, para que isso também seja traduzido, né? Então, para que vocês consigam reportar algo ou criar um conteúdo vocês precisam entender do que se trata.
Perfeito, e assim, cada médico na sua área é sua especialidade, né? A gente na comunicação tá numa visão multidisciplinar, como a gente chama, né? Como eles chamam na área da saúde. Então, realmente é muito importante entender, e eu atendi, né, o Hospital Moinhos de Vento por 5 anos, né? A gente tem vários ciclos, hoje a gente tem realmente há bastante tempo um time que atende, e aí eram muitos universos ao mesmo tempo. Eu disse, nossa, eu realmente assim, já estava me sentindo uma especialista na área da saúde em algum momento, porque Grey's Anatomy ficou assim, então... porque eu sou formada em 21 temporadas de Grey's Anatomy. Se alguém quiser parir na minha frente, tá tudo bem, a gente super, né? Mas eu tive a Andressa botou o Grey's Anatomy no 5 anos atendendo no hospital. Eu tive, ao longo dessas 2 décadas, né, uma vivência bem próxima. Então, eu atuava dentro de 2 instituições de saúde. Primeiro, dentro do Hospital Ernesto Dornelles, onde eu tive toda a minha primeira vivência, experiência ali, eu construí a minha carreira. Que deve ter um corpo médico muito parecido em termos de 1.200 médicos. Ele é menor. Não, ele é bem menor. Agora, já o São Lucas da PUC, que foi a segunda instituição que eu coordenei a área de comunicação também, aí já tinha na época mais de 2.000 médicos pertencentes ao corpo clínico. Então, eu tinha na vivência diária muita proximidade com todas as áreas, né? Inclusive de entrar em centro cirúrgico, participar dos procedimentos cirúrgicos, de ter essa experiência mais próxima, né? E depois na gestão também, de estar próximo dos gestores, das lideranças médicas. E aí chegou um tempo que eu brincava, porque normalmente os médicos têm o costume de dizer, porque eu entendo tudo, inclusive de comunicação. E aí, por um tempo eu brincava também, eu também entendo tudo de medicina, só não sei operar. Mas também, eu já falei, né? O difícil eu faço, o impossível me dá 5 minutos. É isso. Não bota o bisturi que eu já resolvo. Mas eu acho interessante também trazer, assim, isso um pouco de vocês, assim, do quanto também ter essa proximidade, ter essas experiências, o quanto é enriquecedor em termos pessoais, né? É muito. De tu entrar numa sala cirúrgica, de tu entender um termo, de tu ter uma informação, inclusive antes de todo mundo, de alguma novidade que vai salvar vidas, porque é isso, de novo, é sobre isso. Então, pessoalmente, também deve ser extremamente enriquecedor trabalhar numa área tão nefrálgica, demais, né? que é como eu disse, né? Quando eu comecei a atender a KTR Medical, que traz essas tecnologias de Israel, como a crioblação, o que eu fiquei, assim, não só motivada, mas sensível, eu acho que até emocionada, assim, de saber que enquanto a gente não acha a cura para o câncer, por exemplo, a gente consegue ter bons tratamentos, né, que venham a tempo de trazer mais qualidade de vida e até de salvar vidas. Exatamente essa palavra. É muita emoção, assim, né, lidar com a área da saúde, né, então são histórias diretas, né, a gente está o tempo todo conversando com pacientes, justamente, né, para humanizar mais também, né, esse tipo de comunicação. Então, são muitas histórias e às vezes tu fica acompanhando tão de perto essa história por tanto tempo que tu cria uma relação muito próxima, né, e acompanha esse desfecho. Então, foram muitos e são até hoje, né, também para a equipe que acompanha, que está lá no bloco cirúrgico e que está acompanhando um grand round de um tema extremamente técnico, é extremamente emocionante, assim, lidar com essa área, né, e ver realmente a evolução de muitos pacientes, né, e são muitas histórias, né, o tempo inteiro. Então, a gente se especializa assim, mas se emociona muito a todo momento também, né. O que, na verdade, eu já falei isso muitas vezes aqui, muitas vezes, eu não vou cansar nunca de repetir essa frase, que é: somos formados, afinal de contas, somos formados em comunicação social, né? E isso, se isso deixar de nos emocionar, talvez não faça mais sentido a gente trabalhar com o que a gente, né, com a comunicação. Perfeito. A gente, claro, né, o Hospital Moinhos de Vento é um grande cliente da casa. A gente também tem outras atuações na área da saúde. Agora, tô falando isso, lembrei, a gente recebeu semana passada um depoimento de um outro cliente que também atua com doenças raras, né? Então, pensa, assim, uma peregrinação para muitos pacientes e muitas famílias, nossa, né? Muito legal. Descobrir realmente o diagnóstico primeiro, porque às vezes são anos, né, que você está tentando. Que nem tem tratamento. Exatamente, né? E até realmente conseguir isso. E aí a gente recebeu
um retorno tão lindo, tão emocionante, assim, de pacientes realmente, a partir de uma reportagem, conseguindo descobrindo um diagnóstico que não conseguiam há muitos anos, sabe? Então eu chego a me arrepiar. Eu também, estou arrepiada. Porque são realmente, assim, muitas histórias e realmente fazer a diferença na vida das pessoas, que às vezes, infelizmente, passam muitos anos sem realmente conseguir um tratamento adequado. Então, são muitos momentos emocionantes, assim, e saber que isso, né, comunicação social pura, né? Então, saber que você realmente conseguiu fazer a diferença na vida das pessoas. Então, a área da saúde tem muito disso, né? Eu me lembro que pro meu time, quando eu tinha o time interno, né? Hoje eu tenho o time da DW, mas o meu time era maior nas instituições. O que eu sempre dizia é que a gente não pode estar esquecendo que está comunicando aquilo para o amor de alguém. E que poderia ser o nosso também, né? Então, eu acho que na comunicação da saúde, o cuidado, o amor, ele tem que estar ele tem que permear esse caminho, né? Então, trata o outro como tu gostaria de ser tratado. Não, e eu acho muito interessante também é que a gente sempre fala, né, que quando a gente começa no curso, os bichos, né, os focas, ou até os focas quando saem, em seguida que saem da faculdade, a gente vai para o jornalismo para uma coisa. A gente vai salvar o mundo. Vai salvar o mundo. A gente quer salvar o mundo. E como não salvar o mundo trabalhando com essa área, né? Então também deve ser muito, mais do que emocionante, também muito gratificante, como a Andressa trouxe, né? Ter essa sensibilidade de que é isso, é o amor de alguém, né? Aquela pessoa é um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um dindo, enfim, tem uma série de papéis aí. Sim, eu me lembro quando eu fui fazer estágio no Hospital Ernesto Dornelles, eu fiquei pensando, né, o que se faz, o que um jornalista faz dentro de uma assessoria de comunicação, que na época era o nome da área, o que faz um jornalista dentro de uma assessoria de comunicação num hospital? O que a gente divulga? Né? E tem tanta coisa para divulgar, tem tanta coisa para a gente levar pro mercado, para os pacientes. Provavelmente trabalhar na área da saúde, gurias, na comunicação da área da saúde, de tédio ninguém morre, né? De tédio ninguém morre, todo dia tem uma principalmente falando de reputação, de gestão, de crise. Com certeza, isso é diário. E aí, puxando esse gancho da crise, né, eu venho falando muito isso, eu tenho escutado muito isso em várias entrevistas que a gente já fez aqui, que é o quanto na crise a gente cresce, né? No quanto a crise a gente se fortalece. E aí eu queria pegar esse gancho, porque a gente falou ali, né? Pandemia, enchente, crises em geral, né? Eu tô falando das duas mais recentes e que foram muito impactantes, né? Isso o que trouxe para vocês? Claro que a resposta eu tenho certeza que vai ser muito trabalho, não tenho dúvida disso, mas o que trouxe em termos de crescimento, de aprendizado, de comunicação, porque certamente vocês tiveram que trabalhar. No caso de hospital, eu não consigo nem mensurar, né, o que foi aquilo tudo, especialmente em pandemia. Né? Eu tenho uma frase comigo há muito tempo que é: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Pode parecer meio mercadológica, mas para mim tem mais sentimento quando tu faz, né, uma tradução maior disso, que é, no meio da crise a gente não tem tempo muito de pensar, então a gente tem que agir, então a gente não tem tempo para chorar, né? A gente tem que ser muito rápido, muito ágil. Eu passei por uma experiência bem difícil na pandemia, porque um dos hospitais que eu atendia na época, que é o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas, ele foi alagado e até hoje não abriu as suas portas, né? O bairro Matias Velho de Canoas. Na enchente. Foi um dos mais... isso, na enchente. Foi um dos mais atingidos, então o hospital ficou destruído. E não era só a estrutura que era feito o hospital, eram de pessoas. Então, cerca de 400 pessoas, entre os colaboradores, pacientes e comunidade que buscaram o hospital para tentar se salvar, ficaram ali até chegar a defesa civil, até chegar helicópteros para salvar as pessoas, resgatar essas pessoas.
né? Então teve dor, né? Teve sofrimento, ao mesmo tempo que a gente estava ali atuando, preocupado em como é que a gente ia retirar aquelas 400 vidas de dentro do hospital que já estava com água a mais de 2 metros de altura, e como é que também a gente ia atender a imprensa 24 horas por dia, porque quando tem que, né, vive essa crise, a gente não tem tempo de dormir, de descansar, então a imprensa ligando o tempo inteiro, ao mesmo tempo que tu tem que ser muito humano, né, que tu tem que lembrar que tu tem um outro papel social, mas profissional ali também, e como é que tu faz como é que tu costura, né? Como é que tu costura tudo isso, né? Então, para mim, assim, a enchente foi mais impactante, porque a pandemia ela veio sem a gente saber o que ia ser daqui para frente, mas os hospitais não podiam parar, eles não podiam fechar. Então o nosso trabalho ali era meio a dor de perder colegas, perdi muitos colegas, né? Alguns ficaram bem ruins, de saber como é que a gente ia unir emoção também com a parte ética e profissional, e os hospitais continuarem abertos, atendendo algo que elas não sabiam certo o que era. Ninguém ainda, sabia, né? E como é que tinha que atuar até chegar luvas, até chegar máscara para todos, né? E os que não tinham acesso a essas aquisições de comprar luvas, de comprar máscara. Perfeito. Também foi um momento de união também dessas instituições de saúde. Foi muito, né? Eu vou pegar o gancho da pandemia, porque acho que não vai ter nada mais significativo na história da saúde no mundo do que esse episódio, claro, assim, né? Então, foi realmente um momento extremamente desafiador do ponto de vista da gestão hospitalar, evidentemente, para as equipes médico-assistencial, e do ponto de vista de comunicação, então, nem se fala, né? Então, a gente era demandado 24 horas, eram, assim, centenas de respostas por dia, né? Então, a gente tinha veículos de comunicação nacionais nos buscando e até de fora, né? Então, e era essa agilidade o tempo todo em meio a uma crise que a instituição precisava também, essa questão de suprimentos, essa questão de realmente conseguir dar conta de toda aquela demanda, né? E o Moinhos era um dos hospitais referência, exatamente. né? Então, e tinha uma outra questão também, que é o combate à fake news no momento, né, em que todo mundo estava ali disseminando informações absolutamente a todo tempo. Então, isso realmente foi extremamente desafiador, mas do ponto de vista, né, olhando a tua pergunta, assim, nos permitiu ter um relacionamento ainda mais próximo, né, com os veículos de comunicação, porque realmente foi daquele episódio, assim, que a gente realmente era um laço que todo mundo estava entendendo naquele momento que se estava vivendo, de união, né, de união, bem como tu colocou. Sim, então, a própria mídia, historicamente, foi quando se criou o consórcio, né, exatamente, de veículos de comunicação. Então, foi histórico aquilo, né? Então, dentro de um momento extremamente difícil e crítico, delicado, e de crise, né, se eu for olhar para o lado do ganho desse processo, né, é realmente essa relação lenços, né, dos lenços, exato. Essa relação ainda mais estreita que a gente conseguiu estabelecer aí com veículos de comunicação de todo o país, para além, evidentemente, desse estreitamento de laços aqui. E assim, a gente fez, e até a gente recebeu um prêmio muito legal, assim, da ARI com esse trabalho durante a pandemia, porque havia um desafio também das equipes de comunicação, né, home office e tudo mais, e como a gente... Tinha as suas dificuldades e dos seus clientes, e aí, né? entra a nossa... Como foi muito comum, né? O novo normal. O novo normal. E aí, o que a gente precisava? A gente conta com as equipes médico e assistencial enquanto produtor de conteúdo, né? Então, ali teve uma troca, assim, muito interessante, que é um grande case, né? Então, as emissoras precisavam, né? Vários veículos de comunicação precisavam também desse material. Então, eu tinha um médico que estava lá com o paciente que estava com o celular captando o depoimento que era importante para aquela matéria, sei lá, da Folha de São Paulo, por exemplo. Então, foi um momento também que o corpo clínico passou a entender mesmo, assim, do que era essa necessidade de produção de conteúdo para conseguir também abastecer, né? Claro que diante de um desafio gigantesco, prioritário de salvar vidas, mas também tentando entender quem estava salvando vidas através da comunicação, né? Claro. Então, esse foi um momento bastante rico, assim, para critério de estreitamento ainda maior, né? Com a equipe médica e assistencial, que realmente foram muito parceiros também nesse momento do ponto de vista de comunicação. Exato. Eu atuo como diretora voluntária de comunicação na Associação Voluntários da Saúde,
saúde, que é liderado por um dos principais CEOs da área da saúde, que muito tempo foi CEO do Moinho Juvento, que é o Fernando Torelli, que na época estava no HCOR, e ele colocou uma frase no LinkedIn na pandemia, que é: precisamos igualar a saúde nesse momento difícil, né? Quem está comigo, foi mais ou menos assim. E ali, de início, 600 pessoas se juntaram a ele, e a gente criou, então, a Associação Voluntários da Saúde, que existe até hoje, onde a gente tinha a vontade e o desejo de igualitar a saúde, né, do SUS frente a todos os desafios da pandemia, enquanto a gente via, por exemplo, instituições que rapidamente conseguiram comprar luvas, comprar máscaras, né, porque entenderam que aquilo ali ia trazer mais segurança pro seu time assistencial. Como é que a gente fazia também para que os colaboradores do SUS também tivessem, né, todo esse cuidado, assim. Então, na pandemia também surgiu muito essa união, né, e uma prática disso é a Associação Voluntários da Saúde, que existe até hoje, né. A gente sempre diz, na verdade, né, que a gente, né, na crise a gente cresce, mas é que é impossível a gente sair iguais de uma crise, não, né? Tem como. Não tem como. Isso é transformador. A gente aprende, a gente se une, a gente se solidariza. E eu acho que a pandemia, em termos de saúde, eu acho que não vai... Acho não, eu quero crer que a gente nunca mais vai ter algo semelhante, né? A gente brinca sempre assim que... depois que se passou pela pandemia, querido, eu tô preparada pra qualquer negócio, né? Mas tu sabe que essa é uma das minhas dores, assim, enquanto trabalho imagem e reputação e gestão de crise, de parar para pensar que se a gente chegar a ter uma enchente, muitas coisas vão se repetir. Sim, adoro. Claro. Muita coisa vai se repetir porque as pessoas não ainda se prepararam Não, e a gente sabe, inclusive, né, porque, e assim, não vai demorar 80 anos de novo, né, como aconteceu da primeira para a segunda, porque a gente tem uma questão toda de políticas públicas, inclusive, que ainda não acompanharam isso. E a gente eu sempre vou falar isso, né, que eu falei diversas vezes, em diversos episódios, que é a pandemia. Foram duas diferenças gritantes, né, desses dois casos mais emblemáticos que a gente teve. Enquanto a pandemia dizia... saia de casa, fique em casa, a enchente disse saia de casa, né? Então, foram dois paradoxos muito importantes. E, além disso, enquanto a pandemia se arrastou por 2 anos e a gente teve ciclos e a gente teve toda a questão de não saber como lidar, o que vem por aí, quanto tempo vai demorar uma vacina, como lidar com o vírus, aquele pânico inicial, aquela incerteza, enfim... A gente perdeu vidas, né? A gente perdeu amigos, colegas, familiares. Então aquilo foi se arrastando, foi nos matando. A enchente veio como um soco no estômago e sai todo mundo e vai. Então, assim... Mas, como a gente veio falando agora nesse episódio, né? O quanto a gente realmente aprende, quanto isso marca... E o quanto a comunicação, nesses 2 episódios, inclusive, a comunicação foi emblemática, né? E as instituições de saúde ainda tinham um desafio maior de falar para as pessoas que fazem tratamentos contínuos, como sobrevivência, de venham fazer os seus tratamentos, né? Ou como é que a gente vai seguir esse tratamento. Então, junto com tudo isso, esse desafio, né, de dar sequência, uma conscientização mesmo, né, para que a doença não avançasse. Enfim. Eu vou dizer que ao mesmo tempo que, como jornalista, a gente tem essa inveja boa, né, de dizer, poxa, que aprendizado, né? Que coisa legal, né? Teve uns episódios atrás, a gente falou assim, o quanto a gente, enquanto comunicadores, a gente precisa se reapaixonar pela nossa profissão, né? Porque todo dia 7 de abril, pra quem não sabe, 7 de abril é o dia do jornalista. Eu sempre que posto alguma coisa, eu digo assim, aquele eterno amor e ódio pela nossa profissão. E eu acho que nesses momentos é quando a gente realmente se reapaixona, entende o nosso papel. É verdade. E confirma que a comunicação, que a gente pode salvar o mundo, né? Que a gente pode salvar o mundo. A gente pode salvar os nossos pequenos mundos, Exato. né? Especialmente num tema como a saúde.
Meninas, eu categorizo que alguns episódios eles são tão bons que a gente realmente não vê o tempo passar. Nosso tempo acabou. Já terminou? Que pena. Muito tá rápido. E isso é muito bom. Isso é um bom sinal. Então, eu quero agradecer muito. Como é legal... Eu sempre digo isso, gente. Eu não vou cansar assim. Como é legal ouvir pessoas que amam o que fazem, que dominam o que fazem e que, mais do que isso, tem amor, né, pela sua função, pela sua produção, pela sua... Enfim, então, muitíssimo obrigada pelo tempo, pelas experiências compartilhadas, pelos ensinamentos aqui nessa mesa. Muito obrigada pelo convite, Márcia. Eu quero aproveitar esse encerramento para reconhecer também, né, todas aquelas que seguiram, assim, na coordenação do atendimento do Moinhos de Vento, sempre com a liderança, né, da Soraya Hanna, que também é uma grande gestora de crise, né? Então, além de mim, tivemos a Cláudia Paz, a Melina Fernandes, a Suzy Scarton e atualmente a gente tem a Betânia Helder comandando o grupo de atendimento do Hospital Moinhos de Vento. Então, isso é fundamental, é um aprendizado diário para o cliente, é fundamental. Então, eu quero também fazer um reconhecimento e um agradecimento a quem também continuou e continua essa história. Fico muito na gestão dessa conta aqui, né, do ponto de vista mais estratégico, mas para Critério é realmente uma honra estar aqui, ter essa experiência com o hospital e outros clientes da área da saúde. Ficamos totalmente à disposição e agradecidos. Contar, né? E poder contar essas histórias também é muito importante quando a gente tem um programa que fala sobre mercado, né? Poder compartilhar, porque as dores são muito compartilhadas, né? Muitas pessoas vivem às vezes nas dores e esse é o nosso objetivo quando a gente traz aqui pessoas da mesma área com experiências diferentes, é exatamente para isso, pra gente trocar. Queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, de ter esse momento de troca tão importante e ver que independente da instituição de saúde, o propósito é o mesmo, a missão é a mesma, o objetivo é o mesmo e que a gente realmente faz comunicação para a saúde, para informar, para qualificar a informação e para salvar vidas. Salvar vidas. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E lembrando sempre dos nossos pedidos finais. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.